Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque foi definido o adversário da pré-Libertadores, eu vou te contar quem é. O Romero renovou, tem lateral Mamira e eu vou te contar quem é o atacante argentino que pode vir para o Timão. Olha, e ele joga uma enormidade. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Antes de eu seguir esse vídeo, deixa eu te falar da minha parceira, a Insider, que tá me vestindo de uma maneira leve, elegante e, acima de tudo, muito confortável. Se liga aqui, ó, nessa peça, a Tech T-Shirt, que assim como todas da Insider, ela não amassa, não desbota e ainda é anti-odor. Você pode usar e aproveitar muito nessas festas de final de ano, Natal, Réveillon, encontro com a família, com os amigos, usando peças de alta tecnologia e, acima de tudo, altamente confortáveis. Então aproveita que tem cupom Chico Garcia 15, o link está na descrição, você pode aproveitar o QR Code na tela também, entra direto no site, vai para o carrinho e aproveita o desconto. Comece 2025 de uma maneira leve, elegante e muito confortável com a Insider. Nessa quinta-feira, meio-dia, em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol, foi realizado o sorteio que definiu o adversário do Corinthians na pré-Libertadores, na segunda fase. A Libertadores ela tem 3 fases eliminatórias antes da fase de grupos. Os brasileiros entram já na segunda, e aí tem a segunda e a terceira para que eles possam jogar. Nessa segunda fase, o Corinthians conheceu o seu adversário e ele será o Universidad Central da Venezuela. É um ilustre desconhecido porque é um estreante no torneio. Nunca participou, é um clube criado em 1950, que tem apenas um título nacional de maneira profissional, em 1957, frequentou muito mais divisões intermediárias, até que retorna para a elite, se eu não me engano, em 2021, e aí conseguiu uma classificação para a Libertadores, depois de uma apertura fantástico, liderou, e aí na segunda parte do campeonato caiu para nono, e no cômputo das duas fases do torneio ele conseguiu a sua vaga para a Libertadores. É por isso que a Universidade Central se classificou, se garantiu, se credenciou para estar nessa segunda fase. E exatamente por ser uma equipe mais fragilizada, caiu no pote 2. No pote 1 estava o Corinthians, junto do Boca, junto de outras equipes mais tradicionais. O Corinthians sabe que vai enfrentar o Universidade Central nos jogos, nos dias, entre dia 19 e 26, decide em casa, isso é importantíssimo. Então joga na Venezuela, uma logística aí um pouco mais complicada, provavelmente voo fretado. 19, o jogo de ida, 26 de fevereiro, jogo de volta. E aí tem mais uma fase eliminatória antes de entrar na fase de grupos. O Corinthians vai esperar o Barcelona de Guayaquil, que assim como o Corinthians entra na segunda fase, só que o Barcelona também está esperando o seu confronto, que vem da primeira fase, onde os brasileiros não entram e o Barcelona de Guayaquil também não. Nessa primeira fase, esse confronto aí, que já está no chaveamento, é entre o El Nacional do Equador e um time boliviano. O vencedor desse confronto pega o Barcelona de Guayaquil. O vencedor desse confronto, entre esse time e o Barcelona de Guayaquil, pega o Corinthians na terceira fase, na fase anterior à fase de grupos, Então, o Corinthians passando por essas duas fases, entra na fase de grupos. Nossa, que difícil. Não, é maravilhoso, gente. Pelo que se projetava para o Corinthians, que ficou 20 rodadas na zona do rebaixamento, a gente está falando em Libertadores, é impressionante, é impensável, é quase impossível o que aconteceu. 9 vitórias consecutivas e cá está. Um time que terminou a temporada muito bem, voando, entrosado, uma sintonia absurda. A gente vê pelas entrevistas dos jogadores, um fechamento louco. E assim, da maneira como o Corinthians terminou, a tendência muito grande, por todo o contexto, é de um favoritismo. Significa que já passou? Não, a gente não sabe. Futebol tem dessas coisas, mas assim, vamos lá, Um time estreante em Libertadores. Tem inclusive até o atacante que é o artilheiro do campeonato venezuelano com 16 gols. Mas assim, na teoria, e creio eu que na prática, o Corinthians seja muito favorito para avançar de fase, tá? Não vamos ficar nessa do veja bem, é difícil, adversário perigoso. Não. Se acontecer do Corinthians ser eliminado para esse time, é uma zebra, uma hecatombe. Porque não vai acontecer. O Corinthians vai ter 2 jogos, o primeiro na Venezuela
depois do segundo na Neoquímica Arena, para poder lotar o seu estádio, mobilizar o torcedor e avançar de fase. É o que deve acontecer. E aí fica na espera desses confrontos aí para saber qual será o próximo adversário. Lembrando que o Botafogo, campeão da Libertadores, entrou nesse mesmo molde, nesse ano, né, no caso. Passou pelas 2 fases eliminatórias e depois chegou na fase de grupos. É um exemplo, é uma motivação, dá para a gente colocar assim. O Romero, Ángel Romero, aceitou a renovação automática pelos gatilhos previstos no seu contrato, com metas de minutagem na participação de alguns jogos. Ele cumpriu efetivamente, teria renovação automática por mais uma temporada, mas ele e o seu staff estavam tentando negociar com o Corinthians 2 anos de contrato. E o Corinthians entendeu que aos 33 anos, o Romero, que é uma peça importante, que é muito elogiado pelo Ramon Dias, que é um cara dos bastidores e que também faz os seus golzinhos lá, é um cara muito de grupo, muito Corinthians, o Corinthians queria mantê-lo ali por mais uma temporada. Ele queria 2 e houve um acordo aí para que, até com uma valorização salarial, para que ele ficasse mais um ano nessa renovação automática, mas apenas um ano, até o fim de 2025, depois se avalia o que faz. Eu confesso para vocês que eu concordo. Dentro de um modelo que você precisa decidir 2 anos de contrato, 1 ano de contrato, paga um pouco mais, será que renova o Romero e tal? Renovou e não por 2, por 1, para mim tá tudo lindo, tudo dentro do esquema. Agora, o Corinthians segue no mercado e durante o dia, se eu não me engano, foi a Rádio Tatiaia, me perdoe se eu vi em outro lugar ou se outra pessoa já deu essa informação. O Corinthians estaria monitorando o lateral brasileiro Mauro Júnior, do PSV da Holanda, ex-companheiro de time de André Ramalho. Os dois, inclusive, foram campeões holandeses no começo desse ano, março, por aí. O Mauro, ele tem 25 anos, ele surgiu muito cedo aqui no Brasil, no Deportivo Brasil, inclusive, e acabou... disputou a Copa São Paulo de 2017, alguns jogos da Série A3 do Paulista, e aí se transferiu para o PSV aos 18 anos e segue lá desde então. Ele é brasileiro, como eu disse, e chegou a defender as categorias de base da seleção brasileira, hein? Mas não conseguiu se firmar por aqui, seria um regresso. Ele já jogou, inclusive, como atacante. Na verdade, a sua origem. Ele foi recuando, hoje é lateral esquerdo, mas já jogou também de volante e de lateral direito. Ou seja, tem uma versatilidade absurda o Mauro Júnior. Eu confesso para vocês que eu não o conheço. Não conheço, não o vi jogar. Não tenho maiores referências, tenho apenas as informações aqui de que o Corinthians monitora. Claro que o Bidu terminou a temporada muito bem, claro que a gente está esperando o Palácios voltar, mas é um Corinthians pensando também nessa função de lateral, porque... sabe-se lá, né? Bom, a temporada é muito longa, né? Na direita tem o Fagner e o Mateuzinho, e até quando o Corinthians vai tentar contar com o Fagner? Não sabemos. O Mateuzinho está dando conta do recado por enquanto, então precisa de uma alternativa. Enfim, isso para a direita, mas ele joga mais pela esquerda, o Mauro Júnior. E para fechar, tem um argentino que tá participando de um leilão aí, né? Porque todo mundo quer o cara. Ele não tem um nome muito conhecido assim do nosso futebol, mas quem acompanha a Major League Soccer, quem tá por dentro aí de algumas janelas de transferências aí que o nome dele já foi abordado, sabe de quem eu estou falando. Se você tá meio por fora, eu vou te falar. Eu estou falando de Luciano Acosta, um meia atacante. Ele não é um meia necessariamente, ele não é um atacante também. Ele é um meia atacante, meia ponta, ele joga pelos lados, joga por dentro, joga atrás do centroavante. 30 anos... do FC Cincinnati dos Estados Unidos, e te falar, hein? Acompanhei algumas partidas dele. Meu Deus, o que joga esse rapaz? Ele é baixinho, tem uns 60, uns 60 e poucos. O que joga esse rapaz? Eu ia dizer moleque, né? Mas ele já tem 30 anos. Ele é um assombro, gente. Ele é quase um Rodrigo Garro destro, mas ele é mais agudo. O Garro, ele ainda é um cara mais articulador. Faz os seus gols, finaliza, pisa na área. Bom, o Luciano Acosta, ele é mais agressivo. Ele também vem de trás, ele também busca o jogo, ele tem muito drible, muita velocidade. Ele tem velocidade, essa já é uma diferença. Não que o Garro não tenha, mas não é a característica do Garro. O Garro ataca o espaço até quando precisa, mas ele é um cara mais da distribuição do jogo. O Acosta, ele sabe fazer isso, mas ele tem uma impetuosidade fantástica. E aí eu falo para vocês, se quiser contratar, contrata agora.
rindo, de olho fechado. Traz. Ah, mas e se ele conflitar com o Garro e o Coronado? Traz. Traz, porque aí o problema é do Ramon. E a gente vai analisar aqui também, né? Será que bota os dois juntos? Será que ele joga aberto e tal? Traz. Porque esse é um jogador excepcional. Excepcional. Tanto que o São Paulo iniciou tratativas, o Grêmio já buscou informações, mas do que eu ouvi durante o dia, a negociação é com o Corinthians. E aí estou falando de negociação. Não estou falando aqui de acerto, não estou falando de contratação, estou falando de negociação. Sim, o Corinthians está negociando para ter Luciano Acosta. O contrato dele encerrou no final da temporada, ele não teve intenção de renovar, ele é um astro da Major League Soccer, jogando pelo FC Cincinnati, é uma sombra, ele é um popstar, é uma estrela, todo mundo gosta de vê-lo por lá. Ele tem números fantásticos, fantásticos. Em 41 jogos aí, cara, ele fez 14, 15 gols e deu mais de 18, 19 assistências. É uma regularidade, é uma interferência, uma influência no jogo absurda, fantástica. Então, assim, esse cara, tanto que ele ganhava cerca de 2 milhões de reais por mês. Não é barato. E tem interesse, como eu falei, de outros clubes. O Corinthians, vindo livre de custos, é tudo que o Corinthians quer. Esse é o modelo de negócio. Vem livre de custos, você paga um salário, né? E negocia com ele salários e luvas. Luciano Acosta pode trazer que esse joga uma enormidade. E a informação é da negociação. Então, ali na frente, a gente vai ver se isso evoluiu ou não. Beleza? Você já viu ele jogar? Conhecia? Gosta da ideia? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!